Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Temos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E o tema dessa lição hoje é o que compete ao Estado. Nós estaremos meditando mais uma vez na lição da revista que nós temos seguido, o Cristianismo e a Política. E o texto base para a nossa meditação está lá em 1 Reis, capítulo 12, os versículos do 1 ao 15. É um texto grande, nós estaremos lendo alguns versículos e depois estaremos comentando sobre o contexto desta passagem. Diz assim o versículo 3 e 4. Veio Jeroboão com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E o rei respondeu ao povo duramente: Por que deixara o conselho que os anciões lhe havia dado? E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo. Nós observamos aqui o contexto dessa passagem, exatamente quando Salomão ele passa o seu reinado para o seu filho Roboão, e esse tem a oportunidade de, nos moldes da palavra do Senhor, ele servir o povo, ele poder estar trazendo um acordo com o povo, mas ele prefere estar dando ouvido ao conselho dos mais jovens, como nós lemos aqui, e isso trouxe o que nós sabemos que foi a divisão do reino de Israel. Ficou o reino norte e o reino sul, e Jeroboão ele acabou sendo responsável por assumir os reinos, as tribos do reino norte. Dentro desse contexto, nós vamos estudar e meditar alguns aspectos sobre o que compete ao Estado. E a primeira questão que realmente nós devemos pensar é: para que serve o Estado? Qual seria a utilidade e essas vertentes dentro dos princípios bíblicos? É o que nós estaremos vendo. Mais uma vez está conosco Claudeci, que estará nos direcionando nesse estudo. Nós já queremos estar passando a palavra para ela, para trazer essa primeira introdução aí sobre para que serve o Estado. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Então, vamos estar trabalhando um pouco essa questão nessa lição, nessa manhã. Antes mesmo de começar a falar a respeito da função do Estado, talvez algum irmão possa se perguntar, qual a necessidade desse estudo? Por que nós estamos estudando esse tema, esse assunto, na escola dominical? E como nós já falamos em outras lições, pastor, dessa necessidade, primeiro porque é bíblico. Nós já vimos que a criação do Estado ela foi uma necessidade, que Deus providenciou, pela necessidade do povo que tivesse autoridades para ajudar na organização social. O ser humano é um ser social, é um ser que vive em comunidade. Então, era necessário que tivesse autoridades para controlar ou para organizar a vida em sociedade. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos ser bons cidadãos. Então, é uma função do cristão ser um bom cidadão. E, para isso, nós precisamos conhecer um pouco sobre questões políticas. O que é o Estado? Por que nós precisamos conhecer? Justamente para ser um bom cidadão. É interessante a gente lembrar que, quando falamos de Estado, estamos falando do sistema de governo.
né? Não é uma unidade federativa, tipo o Estado da Bahia, São Paulo. Estamos falando de um sistema, né? Com os governantes nas suas instituições. O Estado democrático, né, a exemplo do Estado brasileiro, mas praticamente todos os países ocidentais, ele vai ter organização em 3 poderes, né, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, são esses 3 poderes que formam o Estado. Então, o autor da revista, ele vai trazer 4 funções, né? Ele vai dizer que o Estado tem 4 funções primordiais. Isso não significa que se resume apenas nisso, mas essas 4 funções são as linhas gerais para o que seria, o que serve, para que serve o Estado? Essa é a pergunta, né? Então, ele vai ter algumas funções e que estão de acordo com a visão bíblica, né? Isso que é interessante a gente dizer, que o estudo ele tem justamente esse objetivo de mostrar, né, de acordo com a visão bíblica, qual seria a função do Estado. Sabemos que a Bíblia não é um livro de política, não é um manual de política, mas a Bíblia, né, como palavra de Deus, ela nos dá direcionamento para todas as áreas, né, inclusive para a política. É interessante a colocação que você trouxe aí sobre não ser especificamente um Estado federativo, e sim um sistema de governo. Inclusive, o autor da lição, ele traz que isso se aplica tanto à monarquia quanto ao Estado democrático, ou à república, como nós temos estudado. Então, são princípios gerais que estão relacionados, na verdade, a como deve ser guiado, né, o trabalho em função dos princípios bíblicos mesmo. Então, o primeiro que ele apresenta para nós aí é liderar para servir. Então, a gente vai ver que uma das funções primordiais, né, do Estado é servir. O Estado foi criado para servir aos seus cidadãos, né? Então, a liderança civil, ela foi instituída por Deus para servir o cidadão. Em Romanos, aliás, em 1 Reis, né, 12, que foi o texto que nós lemos, que o pastor leu, vai dizer o seguinte: se hoje fores servo desse povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, observe que esse foi um conselho, né, que os anciãos deram para o rei, né? Olha, se você servir esse povo, né, eles também vão te servir todos os dias. Então, a função do governante, a função do Estado, né, a função daqueles que ocupam cargo público é para servir. É interessante porque o funcionário público, né, geralmente são chamados de servidores públicos. Mas os políticos que ocupam o cargo público normalmente não são tratados como servidores públicos. Isso talvez tenha a ver com aquela ideia que nós falamos em lições anteriores, das pessoas colocarem os políticos como se fossem muito superiores ao restante dos cidadãos, como se eles tivessem uma função que não fosse a de servir, né? Então, na verdade, o político, né, e não só o político, em todos os poderes, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, eles estão lá a serviço, né? São servidores. Essa deve ser a função do Estado. Interessante também, Cláudia, quando nós pensamos sobre essa ideia do servir, a própria palavra de Jesus, quando ele veio, ele trouxe essa mensagem, né, que ele, sendo Senhor, ele veio para servir,
e assim nós também deveríamos aprender com eles servindo. Ou seja, quem quer ser maior, seja o primeiro a servir. É um princípio do reino. E dentro desse princípio do reino, você colocou muito bem, as raízes culturais do Brasil, inclusive, lembro de uma lição que nós tivemos aqui, falava exatamente sobre essa raiz cultural que o Brasil teve quando veio a família real para cá. Então, uma cultura de bajulação, uma cultura de querer, né, agradar as pessoas, e aí os políticos, eles, e não só, você falou muito bem, os políticos, como também juízes, advogados, pessoas que estão assim, numa posição, digamos, superior, e eles se sentem como se devem ser bajulados. Isso, infelizmente, acontece muito no nosso país, e a falta de consciência do que é a função, né, do servidor público, a função do Estado, que é servir os seus cidadãos. E dentro desse serviço existe um serviço que é essencial, que é o serviço da segurança pública. Isso. Então, um texto bem conhecido, né, o de Romanos 13, que vai falar dessa questão, dessa função do Estado, né? Então, diz lá em Romanos 13, 4. Não é, portanto, sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Tem pessoas que chegam a dizer que essa é a única função do Estado, que a função do Estado seria o de punir os maus e oferecer segurança para os bons, os cidadãos de bem. A gente sabe, né, e a própria palavra, a própria Bíblia mostra que não é só isso, né? Essa é talvez uma das principais funções do Estado, garantir a segurança do seu cidadão. Tanto a segurança externa, né, para evitar invasões de outros países, né, manter o respeito do seu território, quanto a segurança interna. E por que isso é importante? Para livrar, né, para que as pessoas não queiram fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, segurança pública é função do Estado. Se não for dessa forma, vira uma selva, né, onde cada um vai praticar a justiça da sua forma. E a gente, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que quando Deus institui a lei, né, as leis lá com Moisés, tinha justamente essa função, né, de existir um código penal, né, um código de leis, onde iria nortear aquele povo, né, aquela sociedade, para que não houvesse injustiças ou justiças com as próprias mãos, né? A justiça, a punição, ela não deve ser nem maior e nem menor do que o crime cometido, né? Então, é uma forma de evitar a selvageria, evitar, né, a violência exacerbada e também evitar a impunidade, né? Então, essa é a função do Estado, né? É garantir a segurança da sua população, dos seus cidadãos. E dentro dessa perspectiva aí da segurança pública, e estendendo para uma vertente ainda maior, nós sabemos que a promoção da justiça, que é o outro aspecto aqui abordado na lição, é algo fundamental. E esse promover a justiça, ele passa muito pela criação de leis que venham garantir isso, né? E que a palavra de Deus também ela adverte sobre devemos promover leis que estejam voltadas para a promoção da justiça e não leis para a opressão. Isso. Então, esse princípio, né, essa função do Estado é bem interessante porque assim, ela é bem mais abrangente, né? Quando se fala da promoção da justiça, não se refere apenas à segurança das pessoas, né? Mas ela vai bem mais além. Tem um texto de Isaías 10 que vai dizer assim:
Ai dos que decretam leis injustas, dos que decretam leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, a gente percebe aqui, né, que se faz um alerta, né? Ai daqueles que decretam leis injustas, ai daqueles que são injustos com os pobres, com os aflitos, com as viúvas, né? E aí alguém pode perguntar, mas a justiça não tem que ser para todos? Por que essa ênfase, né, no pobre, na viúva, né, no órfão? Justamente porque o Estado precisa garantir a justiça de todos, né? E as pessoas mais vulneráveis, elas estão mais sujeitas a sofrerem injustiças. É mais fácil um pobre ser oprimido pelo rico do que o contrário, né? Então, é uma função do Estado garantir a justiça para todos os grupos, né? A gente sabe que vai haver desigualdade, em qualquer sociedade vai haver desigualdade social, mas o Estado tem que garantir o mínimo de justiça para todos os grupos, né? Aí a gente vai ver, por exemplo, os reformadores, quando eles defendiam a educação pública, né, a educação para todos, o objetivo é que todas as pessoas tivessem o direito ao conhecimento, né, para buscar os seus direitos, para ter o direito de ler a palavra, de compreender a Bíblia sem precisar de intermediário, para não ser enganado. Então, assim, a educação pública é um direito, é um dever do Estado, porque é uma forma de promover justiça, né? Saúde pública é uma forma de promover justiça. Então, a gente vai ver que essa promoção da justiça ela é bem mais abrangente, né? Não diz só respeito às leis, mas diz respeito à justiça de forma geral, né? Uma compreensão que nós devemos ter é que, para a promoção dessa justiça, naturalmente haverá gastos, né? Se nós queremos uma educação de qualidade, é necessário haver investimento na educação, e assim em todas as áreas, né? Segurança pública, saúde. E o quarto e último tópico narrado aqui pela lição é exatamente gastos frugais, que venham a ser gastados da forma correta, da forma sábia, no que for necessário. Então, é um dos grandes problemas, inclusive, do nosso país. Um país que tem uma renda alta, arrecada muito, só que gasta muito mal também, né? Às vezes, investe muito e não surte o efeito que deveria. É interessante pensar que, nesse aspecto, a criação de impostos ela é até necessária, né? Quando nós voltamos para o texto base da nossa lição, lá, Salomão ele criou muitos impostos porque havia um gasto, um orçamento, né, muito alto para a construção de um templo. Então, diante daquela realidade, o povo compreendeu. O povo disse, então, é necessário, eles davam com prazer. Mas, passado aquele período, não havia mais a necessidade. Então, os gastos deixaram de ser necessários e, logo, os impostos também deveriam baixar, o que não aconteceu. Então, o que a gente poderia aprender mais sobre esse quarto e último tópico? Então, gastos frugais, né? Diz da responsabilidade com os gastos, com dinheiro público, né? Como a gente diz, o administrador, né? Ele é um servidor público que está lá administrando o dinheiro público, né? Não é o dinheiro dele que ele faz, deve fazer o que ele quer. Ele é um administrador. E muitas vezes, como o pastor falou, em nosso país, as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas acham que o administrador público... Não, o dinheiro é dele, ele faz o que quer, né? E não é assim. Ele precisa estabelecer prioridades. Por quê? Esse dinheiro vem de onde?
dos próprios cidadãos, né? E a Bíblia deixa bem claro isso, que é uma função nossa pagar tributos, pagar impostos, né? Lá em Romanos 13, né, é um texto bem clássico, né, que vai falar sobre isso, né? Então, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Por quê? Para que haja a promoção da justiça, para que haja segurança, né, para que o Estado garanta o bem-estar dos cidadãos, é necessário ter o pagamento dos impostos. Mas, se o Estado gasta de forma excessiva naquilo que não é, de fato, prioridade, ele vai aumentar mais os impostos. Vai estar sempre, o gasto vai ser maior do que a arrecadação. Então, vai estar sempre precisando cobrar mais impostos e de uma forma injusta, né? Tem um texto aí de Provérbios 29 que vai dizer: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Ou seja, o imposto é necessário, né? É bíblico, mas ele deve ter um limite, né? Não oprimir as pessoas, né? Como o texto inicial diz que as pessoas, a população, os cidadãos estavam se sentindo oprimidos com tantos impostos, né? E muitas vezes nós vemos hoje até, né, na nossa realidade, muitas vezes paga-se impostos muito altos e não tem o retorno, não são gastos naquilo que é prioritário. Então, caminhando assim para o segundo tópico da nossa lição, vai pensar sobre o tamanho do Estado. E aí, mais uma vez, cabe ressaltar que a lição ela enfatiza que não está aqui defendendo o Estado máximo, nem o Estado mínimo, né? Ou seja, aquela ideia do Estado assumir toda a autonomia sobre os cidadãos e nem que o Estado não tenha autonomia nenhuma, mas pensar qual seria esse limite do Estado, né, do controle do Estado na vida dos seus cidadãos. Então, é importante a gente, né, ressaltar mais uma vez que o Estado deve ter limites, né? Porque o Estado que não tem limites é um Estado autoritário. Então, ele precisa ter limites de controle. Então, o Estado não pode ele não pode proibir as liberdades básicas, interferir nas liberdades básicas do cidadão, né? Como a liberdade de expressão, de opinião, direito de vir, né? De cultuar, a educação dos filhos. Então, o Estado ele tem a sua função. Por isso é interessante saber qual é a função do Estado, né? Porque aquilo que é função do Estado, ele deve exercer, mas ele não pode ultrapassar a sua função. Existem instituições, as instituições que têm autonomia, embora todos estejam, vamos dizer assim, direcionados, né, pela lei federal, todos devem obedecer às leis, né, estaduais, municipais, federais, mas dentro de um limite que respeita a liberdade do cidadão. Então, aqui diz: o perigo de se exigir uma atuação abrangente do Estado sobre a vida dos cidadãos é transformá-lo em um Deus e permitir que ele se torne autoritário. Então, muitas vezes as pessoas acham que o Estado pode tudo, né? Às vezes é um governante que acha que ele pode interferir em tudo. Não, dentro da cidade, né, tal governante manda e desmanda, no Estado, no país. Então, às vezes, e é interessante porque muitas vezes a própria população cobra
do Estado uma função que não é dela, né? Às vezes, se cobra do vereador uma função que não é do vereador, se cobra do prefeito uma função que não é do prefeito. Às vezes, é uma função da família, né? E as pessoas estão cobrando do Estado. Da mesma forma, o Estado também não pode interferir naquilo que não é função do Estado. Caminhando para a conclusão da nossa lição, a gente tem que pensar agora de que forma o cristão ele pode contribuir para o Estado. Como nós, como cristãos e cidadãos, podemos trazer a nossa parcela de contribuição. Isso. Então, é bem interessante, como eu falei no início, né? Nós precisamos ser bons cidadãos. E como fazer isso? Então, uma das nossas obrigações é pagar os impostos. E isso aí, né, às vezes, nem querendo, mesmo não querendo, são cobrados, né? Então, o pagamento de impostos, sonegação de imposto é pecado, né? Então, aquela pessoa que tem lá a sua empresa, né, e está sonegando imposto, dá um jeitinho de sonegar, isso além de ser ilegal, biblicamente é pecado, porque é uma função pagar os impostos devidamente, né? Uma função que todo cidadão precisa ter também é de cobrar, né, ao Estado que execute aquilo que é a sua função. Se nós pagamos os nossos impostos, então temos o direito de cobrar, né, aquilo que não está sendo realizado da forma correta. Como nós vimos na semana passada, né, a lição anterior, que devemos respeitar as autoridades, né? As autoridades foram instituídas por Deus para serem respeitadas. Isso não significa que nós não vamos cobrar o que é função, né, da autoridade. Então, a cobrança é uma das nossas funções. Cobrar o combate à injustiça, né? Nós vamos ver no decorrer da história muitos cristãos que se levantaram contra injustiças, contra a escravidão, né? Contra, no caso, leis separatistas, racistas, né? Então, nós vamos observar que o cristão ele precisa, né, ter essa função social, essa função pública, né? É interessante, por exemplo, aquela prática dos gladiadores, né, que era uma prática comum no mundo antigo, ela foi combatida, ela foi banida pelo cristianismo, né? Quando os cristãos se aproximaram ali, houve uma aproximação de Constantino com o cristianismo, foram uma das exigências dos líderes cristãos que acabasse com aquela barbárie, né, com aquela coisa estúpida que era aquela arena, né? E então a gente vai ver no decorrer da história que muitos cristãos, não só lideranças, né, mas o cidadão comum esteve à frente combatendo as injustiças. Então é uma da função do cristão, né? O combate à injustiça, a cobrança das autoridades para se combater as injustiças. E a escolha responsável dos governantes, né? Essa é uma função de todo cidadão. Ano de eleição, as pessoas vão votarem, ter essa responsabilidade na escolha de quem vai governar o país, né? De quem vai governar a cidade, o Estado, tendo em vista que o Estado não é para servir ninguém individualmente, né? Eu não voto no político por benefício próprio, né? Para beneficiar a minha família, para beneficiar a igreja, né? Então, o Estado é para o bem comum. Então,
nós precisamos ter, enquanto cidadãos, essa responsabilidade de que nós estamos escolhendo lideranças para governar para o bem comum. Muito bem. Nós sabemos que é um desafio. Nós temos vivido dias pré-eleições, aí, se bem que foram adiadas um pouco mais, mas é um período que nós devemos estar constantemente refletindo, porque muitas vezes os ânimos ficam acirrados nesse período, as pessoas defendem muito sua opinião, mas depois passa e esquece. Esquece esse lado da cobrança, como o Claudio falou, e fica algo que não é proveitoso, né? As inimizades e outras coisas. Então, nós devemos refletir sobre isso. Nós, como cidadãos, devemos entender: quem ganha é o prefeito, é o vereador, que vai representar todo cidadão, né? Toda a comunidade. E todos também têm o direito de poder estar cobrando para que o bem maior seja acontecido. Então, nós concluímos assim. Cláudio estará trazendo as últimas palavras, né, as palavras finais de encerramento dessa lição. Então, é isso, né? A gente ter essa consciência, né? Sabemos como é complicada a questão política partidária em nosso país, né? E especificamente em nossa cidade, né? Já que estamos aí num período de eleição municipal. Mas a gente, enquanto cristãos, né, nós precisamos ter essa consciência de que as pessoas que nós vamos eleger serão servidores, né? Eles precisam ter qualidades para servir, e servir a toda a comunidade, né? Não servir a um pequeno grupo. E, né, a gente ter também essa preocupação de, enquanto cristão, conhecer quais são as funções de cada um, para a gente poder cobrar o que é devido a cada um, né? Então, é basicamente isso. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.